Olá, pessoal. Boa noite. Sou Elinice Salles e estou aqui de volta para falarmos a respeito de assuntos espirituais. Hoje eu escolhi dois temas. O primeiro deles é o esconderijo de Deus. Vocês sabiam que Deus se esconde? Eu descobri o esconderijo de Deus. Gente, eu passei a minha vida inteira buscando Deus em todos os lugares e congregações e religiões, até que eu descobri que Deus se escondia de mim. Acredita nisso? Deus se escondia de mim até que eu descobri seu esconderijo. E desde então eu parei de buscar Deus, porque eu sei o lugar certo onde é que Ele está. Ele não pode mais se esconder de mim. E eu vou mostrar para vocês, eu vou contar para vocês e vou ensinar para vocês também como chegar no esconderijo de Deus. O segundo tema é sobre a oração, o poder da oração. Sabia que existe um modo especial, uma oração especial, que você também pode se chegar a Deus nesse esconderijo dele? É verdade. Tem uma oração especial. E eu vou contar tudo para vocês, eu não vou esconder nada. Sendo que talvez fique um pouco comprido e eu tenha que dividir em dois vídeos. Farei isso. Bom, vamos começar contando a minha trajetória até encontrar esse esconderijo de Deus. Primeiro começou quando eu, ainda criança, junto com minha irmã, nós estávamos em busca de Jesus, Deus. Gente, nós morávamos num lugar muito humilde. Havia nesse lugar vários barracões, nós morávamos em barracões de madeira, né? E havia um lugar especial onde havia um barracão, bancos de madeira sem encosto, um filtro e uma professorinha muito legal. Essa professorinha, ela dava aula bíblicas tanto para adulto quanto para criança, só que em dias e horários diferentes. Crianças e adultos não podiam se misturar, porque as aulas eram de acordo com a nossa capacidade, né? A nossa capacidade cognitiva. Éramos crianças, né? Então, o tema tinha que ser mais suave. Ok, essa professorinha, ela ensinava de modo didático, tá? Mas de modo que as crianças entendiam o que ela queria dizer, só que, como todas as religiões, impunham o medo do inferno de fogo. Nós tínhamos muito medo do inferno de fogo. E ela evitava de tocar nesse assunto, mas de vez em quando ela falava do diabo. O pai da mentira é o diabo, e quem mente vai queimar no inferno junto com o diabo, e essas coisas que atormentavam a minha cabecinha, que já era doida. Bom, ela era uma pessoa que evitava esse assunto, mas ela tinha que passar para a gente aquilo que ela aprendeu. De modo suave, mas no final ela falava: olhe, vocês não mintam para os pais de vocês. Vocês não sabem essas coisas. Mas ela falava de um modo muito legal, muito convincente para uma criança, se perdendo nas suas palavras, tá? Porque chamava a nossa atenção o modo como ela falava. Eu gostava muito de seus ensinamentos. Tipo, olha, mentira é como se você colocasse um prego na parede. Você pode até retirar o prego, pode até falar, mamãe, eu menti, mas as marcas ficaram. Sabe, a coisa assim, bem didático mesmo. Ok. Só que nós estávamos interessados tanto na palavra de Deus, mas como crianças peraltas que éramos, a gente estava interessado também em outra coisa. Que coisa é essa, Lenice? Eram os cartõezinhos que ela sempre nos dava. Gente, os cartões que ela nos dava eram cartões com mensagens bíblicas escritos com letras douradas. A imagem também na parte da frente era geralmente ovelhas e crianças no meio de ovelhas, Jesus com a criança, né, ou com a ovelha no colo, essas coisas muito lindas, as imagens dos cartões, e nós gostávamos desse momento. O momento final acabou, amém Jesus, amém, tchau, pega o cartão e vamos para casa fazer a nossa coleção. Nós éramos crianças. O tempo foi passando, minha irmã arrumou um rumo, né, para a vida dela, e eu, outro, seguimos caminhos diferentes, sendo que eu continuei buscando salvação, Jesus, igrejas. Participava de alguns cultos em igrejas, daí eu casei, engravidei,
Com 18 anos, eu já tinha um filho de coração e um filho na barriga. Foi quando o pai da minha filha, meu marido, sofreu um acidente no trabalho, caiu do andaime, bateu a cabeça, perdeu a memória e não sabia nem quem eu era, não sabia nem que eu estava grávida e não queria nem saber de mim. Fui lá no hospital e ele perdeu completamente a memória. Foi um momento muito difícil de minha vida. Daí o que eu fiz? Igreja. Vou buscar ajuda do pastor. Bom, aí eu já fui numa igreja um tanto quanto bem situada, né? Aqui na cidade onde eu moro, eu estava aqui no Rio de Janeiro. E esse pastor, hoje ele tem um programa de TV que eu fico olhando na cara dele. As pessoas pensam que a gente esquece. Esse pastor estava atendendo pessoas no modo off, né? Separado lá. E eu estava lá, uma menina grávida com 18 anos, num dramalhão que, meu Deus do céu, chorava tanto que eu acho que a lágrima escorria para o ralo lá da igreja. Dramalhona mesmo, sempre fui, eu sou chorando até hoje, agora imagina com o problema. Daí chego lá e chega duas obreiras, tá? E se dirigem a mim, senhora, calma. Duas meninas mesmo. Aí eu tô, meu pai, eu quero pastor, eu quero oração, preciso de oração. Ele vai lhe atender, calma. Gente, eu não sei como era o valor, não lembro, né? O valor do dinheiro antigamente, mas digamos assim, R$ 100. As meninas chegaram para mim e falaram, olha, a senhora escreve seu nome aqui, a senhora deposita R$ 100, eu... Quê? A senhora deposita R$ 100 e a senhora entra naquela fila ali, que tá curta a fila, para falar com o pastor. Minha filha, você entendeu? Meu marido está internado no hospital, desmemoriado, eu estou grávida, acho que estava com 8 meses. Eu tenho um filho pequeno para criar, eu moro no barraco em cima do mangue. Como que eu vou arrumar dinheiro para dar para o pastor? Bom, não, calma, calma, ele não vai deixar de atender você. Calma, mantenha calma. A senhora está grávida, não pode se irritar. Como que eu não vou me irritar? Eu estou desesperada com o marido desesperado, com o marido internado, com o filho para criar, eu não sei o que fazer. Calma, senhora, calma. Aí, será que é um pouco de água? Aí eu quero. Aí pega uma água sagrada lá para me dar. Aí ela, olha, vamos fazer o seguinte, já que a senhora não tem dinheiro, a senhora senta ali no banco, junto com aquelas outras pessoas que também não têm dinheiro, ou tem pouco dinheiro e não pode pagar. A senhora senta lá que ele vai fazer uma oração ao coletivo. E, logicamente, a senhora será abençoada. Aí eu, então existe divisão. É assim, sabe, senhora? É porque o pastor... Aí eu falei, eu entendi. Deus não está aqui. Aí saiu. O que eu faço da minha vida, Deus? Aí, como eu sempre procurava igrejas evangélicas, gente, aí me ensinaram o Porto das Caixas, que já era uma igreja católica. Daí eu falei, bom, eu vou lá, lá tem milagres. Todo mundo diz que lá tem milagres, então eu vou para lá. Busquei Porto das Caixas. Era assim, gente, um lugar muito bonito. Botaram música alta, mas tudo bem, fica legal. Então, era um lugar muito bonito, assim, muito empoeirado na época, né? Era muita poeira mesmo, mas era uma gruta muito bonita com a imagem de Cristo lá pregado na cruz e eu não estava, sabe, não gostava muito de adorar imagens desde criança, mas a minha mãe era católica, de vez em quando ela levava a gente na igreja. Eu batizei meus filhos na igreja católica, tá? Seguindo o ritual da minha mãe, também da minha família, sendo que eu não batia muito com aquilo, não era minha praia. Minha coisa mesmo era com igrejas evangélicas. Daí chego lá, eu oro, eu choro, debulho em lágrimas lá, sabe? Mas dentro de mim alguma coisa falava, não é aí. Aí eu saí de lá assim, sabe? Naquela esperança de conseguir alguma coisa, nada. Nada, nada, nada. Vim pra minha casa e pronto, vamos começar a viver. Passado o tempo, meu marido foi voltando aos poucos a memória e pronto, vamos viver felizes. Daí continuei nas igrejas, continuei indo nas igrejas. Houve separação. Acho que umas 1000 separações, separamos umas 1000 vezes. E nenhuma dessas separações eu decidi que não dava mais e vou morar sozinha com meus filhos e pá, pum, peguei meus filhos e saí. Sendo que, antes disso, eu frequentei uma denominação evangélica, que eu não vou dar o nome, tá, gente? Eu ainda estava com meu marido, na minha casinha santinha. Fui lá e alguém bateu na minha porta, olá, bom dia, eu sou fulana de tal, estou aqui para fazer uma pergunta para a senhora, que é tudo assim, sabe, tudo, o texto tudo estudado antes para depois chegar na sua porta.
O fim do mundo virá? O que a senhora acha? E eu lá, balbalhada, eu não sei, todo mundo fala que o mundo vai acabar, que não sei o quê. Calma. Eu sabia que aqui na Bíblia tem a resposta para... Mas a mulher era muito inteligente, sabe? Tudo que eu perguntasse, quando ela não sabia, ela falava, eu posso marcar um dia para voltar na sua casa? Quer dizer, ali, sem querer, eu já estava fazendo estudo bíblico com ela. Ela estava marcando, contando as horas, porque tem essa coisa de entregar horas, né? 60 horas e não sei o que lá mais. E eu posso marcar? Aí eu abestalhada lá, claro, pode vir, eu quero saber desse assunto. A senhora sabe o nome de Deus? Deus? Ai, Deus é Deus, né? Não, o nome de Deus está aqui na Bíblia. A senhora tem Bíblia? Ah, eu tenho. Pega a sua Bíblia que eu vou mostrar. Olha o nome de Deus. Eita, o nome de Deus está aqui. Eu nem sabia, gente. Olha só. E aquela bestalhada que eu era, sabe? Fui me deixando levar pelaquela armadilha. Acabou o quê? Você está pronta para ser batizada? Hã? Mas antes disso, a senhora tem que sair ao campo. Aí eu pensava que eu ia para roça, que eu ia, sabe, para o sítio. Não, não era nada disso, não. Eu tinha que sair de porta em porta, falando da Bíblia, falando de Deus e tentando vender livros para a congregação. Tinha os folhetos também, que eram dados, não. Eu pagava pela revista, que tinha uma revistinha, sabe, que estava sempre alerta, que eu não vou falar o nome. Pois é. Tinha aquelas revistinhas que eu comprava com meu dinheiro, vendia quando eu conseguia vender, porque é muito difícil. Vendia ou doava, mas vendendo eu teria que dar o dinheiro para a congregação. Se eu não vendesse, eu teria que o dinheiro da revista tirar do bolso do meu marido, que na época só ele trabalhava, e doar para a congregação. E eu achava que eu estava fazendo aquilo para Deus. Ok. Passado o tempo, começaram a me chamar para arrumar o salão do reino. Ai, gente, isso é um privilégio, irmã. Eu tinha que levar o sabão em pó, eu tinha que levar o detergente, papel higiênico, aquela pedrinha para botar no vaso. Tudo isso por minha conta. Eu estava fazendo favor a Deus. Gente, eu largava a minha casa, às vezes não levava nem filho, levava o filho mais velho e a menina também para poder me ajudarem lá. Eram crianças e uma dona de casa sendo explorada. Às vezes deixava um filho para cuidar dos pequenos, ia correndo igual uma louca, porque ia ter reunião à noite, eu tinha que lavar o salão, tinha que limpar tudo lá, e eu fazia com o maior orgulho que eu estava fazendo para Deus. Tudo isso eu passei em busca de Deus. Até que eu descobri, tá tudo errado. Quando eu descobri que eu estava sendo usada, eu já estava fazendo viagens, sabe? Para poder fazer congregações, né? Juntava com congregações de outros bairros, de outras cidades, e eu ia. Lá nessas congregações, todo mundo tinha que trabalhar, de graça, como escravo. Um lavava, outro limpava, outro fazia comida, outro levava comida, outro distribuía comida. Gente, até os potes que nós levávamos para congressos, havia congressos, tá? Até os potes que nós levávamos, que fazia parte daquela alimentação, levávamos os alimentos de nossa casa, sendo que chegava lá, os alimentos eram vendidos. Nós comprávamos a comida que nós levamos. Outra coisa, no final, os potes, as panelas e os pratos eram vendidos e os irmãos, eu quero esse prato, eu quero essa panela, eu quero... Era desse jeito, eu não estou mentindo. Até hoje acontece dessa forma. Dinheiro, 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 dinheiro. E onde estava Deus? Não estava ali, com certeza. Daí eu saio. Gente, não é por aí, peraí, tá tudo errado. Houve uma coisa mais séria lá também, tá? Que eu não vou tocar no assunto, porque eu deveria ter denunciado, mas eu só falei entre os irmãos, então ficou por ali mesmo. Coisa de assédio também, tá? Mas aí é uma coisa muito séria que aconteceu, tá? Mas tudo bem, eu não vou tocar nesse assunto, não. Daí, saio de lá e busco uma outra, sabe? Que era uma igreja grandona também, cheia de milagres e acontecimentos mirabolantes que aconteciam naquela igreja e todo mundo mais. E eu tô indo. Com pouco tempo, uma das obreiras também chega para mim e fala, irmã, a senhora já... Não, eu cheguei a me batizar nessa
que eu fui no congresso, né? Cheguei a me batizar, meus 2 filhos também se batizaram, tá? E aí que nós fomos escravizados, porque como batizados a gente tinha que dar mais para Deus, tá? Sair do sol quente, vender revista, doar dinheiro, dar aulas bíblicas também, tudo isso nós tínhamos que fazer por amor a Deus. Nós fomos escravizados por essas pessoas poderosas. Largava meu marido em casa e saíamos correndo igual loucos, sabe? Andando quilômetros com 4 crianças. Uma vez, tadinho do meu filho, tadinho do meu filho, ele pequeno com sapato grandão, o sapato voou pela cabeça dele, a gente andando, correndo no meio da rua. Meu Senhor, Jesus, era uma loucura a nossa vida. Mas passou, serviu de experiência. Saí dessa e entrei numa outra fria. Na outra, comecei a frequentar e, de repente, as 2 obreiras se aproximaram e uma delas fala: irmã, a senhora já pode ser batizada. Como assim? Tem tão pouco tempo que eu estou aqui? Não, mas já pode. Então, o que me impede? Vambora. Olha, irmã, vai vir um ônibus aqui, a senhora tem que pagar a passagem, tá? E pagar a alimentação também. Não é justo, tá tudo bem. E esse ônibus vai nos levar para um certo lugar, onde lá tem uma certa piscina e seremos batizados ali. Ok, é justo. Lá vou eu e minha filha, que faleceu, para sermos batizados, sermos salvos. Chegando lá, gente, foi assim, automático. Ao descer do ônibus na volta, que eles nos deixaram em frente à igreja, ao descer do ônibus, a irmã chega para mim e fala: irmã, eu tenho uma coisa para lhe perguntar, a senhora vai vir ao culto amanhã? Não, na terça-feira era o culto. Aí eu me batizei no domingo, né? Então, na terça-feira eu estaria lá no culto, logicamente. Daí, sim, claro, irmã, claro que eu venho. Agora que eu estou batizada, meu compromisso é maior, né? Dom, tá bom. Quando a senhora chegar aqui, irmã, eu tenho para a senhora terei para a senhora um galho de arruda e um punhado de sal grosso. Aí aquilo bateu na minha cabeça. Dom! Como assim, irmã? Arruda, sal grosso, não é coisa de macumbeiro? Hoje eu sei, tá? Que macumbeiro é aquele que toca instrumento, mas antigamente eu não sabia. Não, irmã, calma, irmã. Isso não é coisa de macumbeiro. Deus colocou as ervas no mundo para que elas nos servissem. Então, a ruda, ela faz um banho de descarrego, tira a carga de negativa, tira espírito ruim, tira não sei o que. Eu falei, para que a gente precisa de Deus se as ervas fazem isso? Aí aquilo já, sabe, falei, gente, não tá aqui também. Não volto mais. E saí também. Passou o tempo, voltei para o Rio de Janeiro, aí chega a minha vizinha, Nice, vamos lá na minha igreja. Qual é a sua igreja mesmo? Aí ela falou, era essa mesma que eu havia acabado de sair. Vamos lá porque lá eles fazem milagres. Aí eu, olha, tive uma experiência não muito boa, mas tudo bem, eu já estava aqui no Rio de Janeiro, voltando, com meus filhos adolescentes, desempregada. O dinheiro que eu consegui lá com a venda do meu salão, eu paguei os aluguéis, eu paguei, sei lá, as contas em dias, fiz as compras e estava completamente dura em busca de trabalho. Tá, eu vou sim, porque eu tô precisando trabalhar. Só que nesse meio tempo, já tinha voltado o hábito de fumar, né? Porque enquanto eu não era batizada, eu fumava. Depois que eu batizei, eu parei de fumar e depois eu voltei a fumar outra vez. E tava assim, desempregada, sem dinheiro, sem uma noção, sem um rumo, com as moedinhas assim que eu fumava igual uma caipora para comprar meu cigarro. Fui para a igreja. Daí o pastor fez a reunião dele. Aí a minha vizinha falou assim, Nice, essa igreja é muito poderosa. Você acredita que o pastor falou que uma mulher tinha um marido muito violento, que batia nela e tudo, mas ela era fiel à igreja. E ela veio no supermercado, que eu não vou falar o nome, senão o pessoal vai associar a igreja, que fica bem em frente ao supermercado. Ela veio aqui no mercado com o dinheiro que o marido deu para ela comprar carne para janta. Ela sabia que ela só tinha aquele dinheiro, mas antes disso ela passou na igreja e assistiu o culto. Daí ela pegou o dinheiro da carne do marido e depositou. E foi comprar no mercado. Foi pro mercado comprar carne. Ela foi pro mercado sem dinheiro comprar carne? Foi. E o que aconteceu? Menina, ela foi no açougueiro, pediu aquela quantidade de carne, foi direto pra fila. Quando chegou na vez dela, que ela tava ali para pagar no caixa, ela olhou pro chão e tava lá o dinheiro, R$ 30 que o marido tinha dado para ela comprar carne.
Dona Lili, de verdade, de coração, me diz uma coisa. A senhora já depositou tudo que a senhora tinha no altar? Ela disse, eu depositei 2 meses de aluguel da minha casa. A senhora recebeu esse dinheiro em dobro, em triplo, de volta, pelo menos a quantidade que a senhora depositou? Não. E por qual motivo que a senhora não recebeu? Eu era meio rebelde, sabe? Eu questionava tudo. Olha, Nice, o pastor falou para mim, eu fui lá falar com ele, eu falei, poxa, pastor, eu tava com 2 meses de aluguel atrasado, consegui o dinheiro. Antes de conversar com o moço lá da avenida, eu passei na igreja e o senhor falou que a gente devia depositar o dinheiro, tudo que nós tivéssemos, que Deus ia devolver em dobro. E eu estou sem pagar o aluguel. Meu aluguel está atrasado, tem 2 meses. A senhora é culpada, irmã. Eu falei, ele falou que você é culpada, dona Lili. Foi. Por que a senhora é culpada? Porque ele falou que eu não depositei com fé. Oh, meu pai do céu, gente do céu, pelo amor de Deus. Eu tentava ser santa, gente. Eu tentava, eu buscava e não tinha jeito. Daí, depois de muito lenga-lenga, eu tenho umas histórias para contar também que aconteceu dentro dessas igrejas, que depois, sem citar nomes, é lógico, eu vou contar para vocês. Daí, gente, o vídeo já tá apitando aqui, que tá ficando comprido. Daí, depois de muito buscar Deus em todas as igrejas possíveis e imagináveis, eu descubro que, em alguns textos bíblicos, Jesus deu pra gente a pista. Onde estaria Deus? Onde? O reino de Deus está dentro de vós. Dentro de mim. É dentro da gente que Deus se esconde. Buscai Deus de todo o teu coração e tu o encontrarás. Tu o encontrarás. Aí então quer dizer que... Aí comecei a pesquisar na internet, e eu descobri que o esconderijo de Deus é dentro da gente, que a gente não precisa ficar depositando dinheiro, aumentando a conta bancária de certas pessoas para poder falar com Deus, que Deus não precisa de dinheiro, Deus é dono do ouro e da prata, Deus não precisa de dinheiro para nada, e salvação é de graça. E tem essas coisas, tem muitas coisas também que agora não vai dar para falar, tá? Daí eu descubro que Deus está dentro de nós, tá? E na oração, Jesus falou pra gente o quê? Não uses de muitas palavras quando vos dirigires a Deus. Aí ele ensinou, deu a oração modelo, que é do Pai Nosso, e falou mais, antes de você abrir a boca, Deus já sabe o que você precisa. Aí então eu não preciso terceirizar as minhas orações para que uma outra pessoa fale com Deus em meu favor. Exatamente. Eu não preciso ir para as igrejas pedir para líderes religiosos orarem por mim a Deus, porque eu posso fazer isso. E Jesus disse mais, se quiseres falar com Deus, entra no teu quarto interior, tranca a tua porta e fala com Deus. Tu mesmo. Daí eu penso. As pessoas pensam, na verdade, né, que eu também pensava assim, que entrar no quarto interior e trancar a porta era entrar no quarto físico, construído por mãos de homens, e trancava a porta e se ajoelhava e falava com Deus. Aí eu descubro que não era assim, que eu estava fazendo tudo errado, gente. Além de buscar Deus no lugar onde ele não estava, eu estava terceirizando as minhas orações a Deus, aquele momento que era um privilégio, que é um privilégio para todo ser humano falar com Deus, eu estava terceirizando e passando esse privilégio para outras pessoas, para que elas falassem comigo diante de Deus, intercedessem por mim. Estava tudo errado. O quarto interior, que eu pensava também que era um quarto normal, também não era um quarto. Como assim? Não! Porque se Jesus estivesse falando do quarto físico construído por mãos de homens, com paredes e portas, os moradores de rua não estariam nesse grupo de pessoas que tinham o privilégio de falar com Deus. Mendigo não tem casa, mendigo não tem quarto, não tem... Como que eles iriam se dirigir a Deus? E quantas pessoas não têm onde morar? Moram embaixo da ponte, em bancos de praça? Eu conheço a penca deles. Então essas pessoas não têm o privilégio de falar com Deus. Aí eu descubro. Deus está dentro de vós, o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, quarto interior é você e Deus e mais ninguém. É você se trancar, você
sabe, você mentalizar Deus, você orar, você com suas próprias palavras, sem drama, porque Deus não precisa de drama, Ele sabe o que a gente vive, Ele sabe o que a gente passa. Meditação, gente, é o melhor caminho para você chegar a Deus. Busquem, tentem fazer a meditação, que para mim também foi muito difícil, por eu ser uma pessoa muito estressada. A minha mente trabalha 24 horas por dia. Eu sou uma pessoa que tem a mente, sabe, não desliga nunca. Eu sou uma pessoa que tem a mente ativa 24 horas por dia. Para eu chegar no ponto de conseguir meditar, levou bastante tempo. Eu meditava com músicas, mas eram músicas barulhentas. Eu meditava com mantras que faziam muito barulho também na minha cabeça. Era uma meditação, era um tipo de meditação? Era um caminho? Era. Porém, era barulho demais na minha mente. Eu buscava algum tipo, um entorpecente, sabe, para poder chegar até Deus. Aí eu descubro que eu não preciso disso. Eu posso simplesmente me fechar, me calar, calar minha mente, silenciar minha mente. Eu posso também ouvir sim uma música suave, alguma coisa, sabe, um mantra, pode ser uma oração, tipo uma oração que venha da tua alma, mas pode botar um sonzinho, tipo um som ambiente, para poder você se fixar e até para diminuir o barulho exterior, né? Pessoas falando, pessoas. Então, assim, gente, nós não precisamos terceirizar um dom que Deus nos deu, que é de falar com Deus, ok? Ok. Nós não precisamos buscar em templos religiosos a presença de Deus, porque Deus está dentro de nós, ok? Ok. Nós não precisamos terceirizar esse privilégio que temos, que é o de falar com Deus, ok? Ok. Então, tirem suas próprias conclusões. As minhas eu sei, eu tenho convicção que Deus está dentro de mim, que a oração perfeita para falar com Deus é aquela onde eu me tranco no meu quarto interior, percebe? Me tranco no meu quarto interior e falo com meu Deus, e meu Deus me escuta. Essa foi a primeira parte do vídeo. Se der, ainda hoje, eu farei a próxima, ok? Caso contrário, eu vou tentar de tudo para conseguir fazer agora, ok? Porque eu estou assim, um tanto quanto eufórica para contar para vocês qual a oração que atinge o coração de Deus. Existe. Deus, eu descobri seu esconderijo, está dentro de mim. E a oração perfeita para chegar até Deus também existe. Ok? Contarei para vocês. Voltarei daqui a pouco. Beijãozão no coração. Fique com Deus. Beijos de luz. Tchau, tchau.